Descobri uma traição do meu esposo agora, na quarentena, com uma pessoa do trabalho. O que devo fazer? Estou muito ferida com essa situação. Eu o amo. Dou outra chance. Olha só, sempre que há arrependimento, entendeu? Vale muito a pena você investir na restauração. E o que é arrependimento? Né? É o reconhecimento do erro, do pecado, a tristeza pelo pecado. É a confissão do pecado, é o abandono do pecado. Se o seu marido, não é, está demonstrando profundo arrependimento, claro que vale a pena. Melhor do que a separação é a reconciliação através do perdão. Segunda pergunta. Um casal que não oficializou o casamento só está amaziado. É considerado como se fosse no papel? Veja só, perante a lei brasileira, depois de um certo tempo, depois de um período, se houver qualquer problema nessa relação, tanto o homem quanto a mulher, eles têm o mesmo direito como se fossem casados depois de um determinado tempo. Agora, a pergunta que eu faço quando eu encontro duas pessoas que estão há 10 anos e não se casaram no civil, qual é o impedimento? Qual é o impedimento? Por que vocês não oficializam? Por que vocês não regularizam? Por que vocês não se casam segundo a lei do nosso país? Qual é o impedimento? É muito importante essa legalização, tá? É muito importante você normalizar, legalizar, validar. É muito importante você oficializar o casamento. Isso também tem implicações no mundo espiritual. É muito importante. Terceira pergunta. Meu marido acabou de dizer que vai sair de casa. O que faço? Por que ele quer sair de casa? É porque ele realmente é o único responsável? Ou você tem responsabilidade nisso? Agora, preste atenção. Toda vez que acontece uma situação como essa, de um tomar a decisão de sair de casa, isso deve provocar, não é, na pessoa que continua posicionada e não quer a separação, uma introspecção, tá? Uma introspecção, uma autoavaliação. Sabe, sempre é mais fácil a gente transferir responsabilidade. Sempre é mais fácil a gente achar que o culpado é o outro. Sempre é mais fácil a gente achar que toda a responsabilidade é do outro. É do outro. Poucos são aqueles que assumem. Olha, eu tenho participação nisso. Eu também errei. Eu me lembro que eu orientei um homem que a esposa foi embora e já acho que 4 ou 5 meses ela não falava com ele. Ela simplesmente disse que riscou ele da vida dela, da mente dela, do coração dela, e ela não falava com ele. Ela não queria conversa com ele. Esse cara, ele disse, pastor, eu emagreci 30 quilos já. Eu tenho dificuldade de dormir. E eu reconheço, pastor, eu reconheço que, na verdade, eu empurrei minha esposa para fora com a minha atitude, meu comportamento. Ele dizia assim, eu era estúpido, eu era grosso, eu era indiferente, eu não era romântico, eu era infiel, eu era pornógrafo, eu era tudo que você pode imaginar. Eu era um mau caráter. Eu reconheço que eu feri, eu machuquei tanto a minha esposa que eu matei o amor dela por mim, né? Por causa da minha atitude. E hoje, que eu caí em si, tive um encontro com Deus, e estou produzindo frutos que revelam transformação, está difícil de convencê-la a me dar uma oportunidade. Então, sempre que acontece uma situação dessa, de um marido querer ir embora, é um momento oportuno para você fazer uma autoavaliação. Aonde é que você errou ou está errando? E aí colocar isso diante de Deus,
para que Deus possa inclinar o coração dele de volta para casa, não é? Não estou te pré-julgando, mas é sempre importante essa autoavaliação. Número 4. Duas pessoas divorciadas podem se casar e dar certo? Olha, a probabilidade, tá, de dar certo é menor do que quando duas pessoas solteiras se casam. E aí é fácil você entender. Por exemplo, os dois de repente têm filhos. E não existe ex-filhos. Como não existe também ex-mãe. Então, os dois têm filhos, tá? Consequentemente, tem uma ex com a qual vai ter que haver sempre comunicação, porque são filhos e ex-esposa que é mãe. E isso implica em muitas coisas, entendeu? Eu gosto daquela ilustração. É mais fácil você construir um terreno. Desculpe, é mais fácil você construir uma casa em um terreno, certo, vazio, sem nada, e você começar do zero e construir de acordo com o projeto que você desenhou, do que fazer algo a partir daquilo que já existe. Então, quando você se casa com alguém que já foi casado, você vai ter que construir sua vida a partir de algo iniciado, de algo que já está no terreno. E isso sempre, consequentemente, é mais complexo. Ok? Isso aí, consequentemente, é mais complexo. Mas eu conheço casais que vivem bem. E os dois são separados. Eu conheço casais que vivem bem. Outros não tão bem assim. Pastor, muitas pessoas falam que o meu marido me trai. E já tive algumas desconfianças. E agora não sei o que fazer. Como agir? Agora, estas pessoas que falam, elas têm alguma prova? Elas viram o seu marido indo para um motel, ou então em um hotel, ou então em um barzinho? Viram o seu marido em algum lugar? Qual é a prova que essas pessoas que falam? Você já pegou alguma situação e tal? Entendeu? Você não pode também agora acreditar nas pessoas se não há uma prova consistente em relação a isso, tá? 8ª pergunta. É possível reconstruir após uma traição? Sim, eu trabalho com isso há 30 anos e a gente tem visto isso todo mês acontecer, tá? Reconstrução, reconciliação, restauração, cura. Nós temos uma casa de recuperação de casamentos, tá? Nós temos uma casa de recuperação de casamentos. Nós já recebemos aqui mais de 1.700 casais. 70% dos casais estão experimentando transformação, cura, restauração, tá? Outra pergunta. Meu esposo só quer ficar postando foto e ostentando na internet. Como devo proceder? Esse é um problema, infelizmente. Não é? A gente vê muito esse comportamento na internet. Pessoas usando o propósito, a motivação. Entendeu? Qual é a motivação? Tá? Qual é a motivação? Minha esposa não é submissa. O que fazer? Bom, ela não entendeu ainda Efésios capítulo 5. Ela não entendeu Efésios capítulo 5. Ela precisa entender Efésios capítulo de número 5, tá? Quando o esposo está afastado e não quer que a esposa vá para a igreja, o que fazer? Isso é complicado, né? É claro que a esposa deve evitar qualquer tipo de confusão. A esposa sábia, ela edifica a sua casa. E Pedro disse que o seu comportamento tem que ser um testemunho poderoso do evangelho para ganhar o seu marido, não é, que ainda não segue a Jesus, tá? Então, o seu testemunho precisa ser um testemunho que toque o coração do seu marido para que ele então se volte para Jesus. É paciência, não é? É paciência, é ser estratégica, ter sabedoria, entendeu? E através das suas atitudes e comportamento ganhar o coração dele. Minha esposa não limpa a casa. Sério mesmo, irmão?
sua esposa não limpa a casa. Eu fico imaginando, não é? Uma esposa que não se cuida, não cuida da casa, não cuida do marido. E ela está com você aí? Ela está com você aí? Minha esposa não limpa a casa. Sem dúvida alguma, quando a mulher ela é desleixada, tanto com a casa quanto consigo mesmo, isso também contribui para o enfraquecimento da relação, a desmotivação do marido, o afastamento do cônjuge. Então, sua esposa precisa também participar do SOS Casamento, aonde nós vamos trabalhar, tá bom? Sobre isso. Como reconquistar a confiança? Bom, a base da confiança é a integridade, tá? A base da confiança é a integridade. E a base da integridade é a verdade. Então, ó, a base da confiança é a integridade. E a base da integridade é a verdade. Quando você vive comprometido com a verdade, quando não há falsidade, quando você é sincero, sincera, quando vive uma vida de transparência com o cônjuge, consequentemente, você vai reconquistando a confiança. Outra pergunta. Fui traída e me divorciei ano passado. Quando escuto pregação sobre divórcio e família, me sinto triste. Como vencer isso? Primeiro, você precisa você precisa avaliar a causa que te levou ao divórcio. Quando eu falo todos contra o divórcio, eu estou falando sobre a banalização do casamento. Eu estou falando sobre aqueles que se separam sem que haja um motivo que justifique. Entendeu? Ah, pastor, a gente se separou porque houve incompatibilidade de gênio. Ah, eu me separei porque eu me apaixonei por uma outra pessoa na igreja, no trabalho. Então, quando eu falo todos contra o divórcio, é contra esse tipo, não é? Esse tipo de decisão pela separação. Quando se banaliza, não leva a sério o casamento. Se você se separou porque, de repente, seu esposo te traiu e te traía sistematicamente, houve abuso, você não precisa se autocondenar. Deus te entende, até porque Deus é Pai. Entendeu? Não precisa haver punição, autocondenação. Ok? Estou noiva e após o noivado, minha sogra passou a ter ciúmes imenso do filho e demonstra não gostar do nosso relacionamento e nem de mim. Devo largar ou manter o relacionamento? Como faço para saber lidar? Você vai casar com a sogra ou com o rapaz? Entendeu? Não, você precisa, não é? Você precisa ser estratégica para conquistar a sogra. Entendeu? Ninguém suporta golpes de bondade. A Bíblia diz: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Entendeu? Então deixa eu explicar para você. Em vez de você largar o seu noivo, ore ao Senhor. Peça a Deus uma estratégia para que você possa conquistar o coração. Quando o marido se apaixona por amantes por mais de 20 vezes, devemos pedir divórcio? Meu Deus! Meu Senhor da Glória! Se você fosse a minha filha, você já estava com esse problema resolvido. Você já estava com esse problema resolvido, viu? Aí, sempre que há, entendeu? De qualquer lado, entendeu? Adultério sistemático, você não pode permanecer debaixo desse abuso, entendeu? A mulher precisa se amar, gente. A mulher precisa se amar. E a mulher precisa se posicionar, certo? Como o homem também precisa se posicionar, certo? Porque eu penso assim, se
Se o homem não quer manter uma relação de fidelidade, então que ele assuma a vida de imoralidade dele, que ele deixe a esposa em paz e vai viver sua vida de imoralidade, sem subjugar, sem manter essa esposa cativa desta situação de abuso emocional, psicológico, me entende? Então a mulher precisa se posicionar. Pastor, a presença do meu marido tem ficado indesejável. Todos da família não suportam a presença dele. O que fazer? Agora, é a família que não suporta, porque a família é chata, ou seu esposo precisa melhorar? Porque eu penso assim, ó, quando eu tenho problema com uma ou duas pessoas, as pessoas pode ser o problema. Agora, quando 20 têm dificuldade de se relacionar comigo, eu sou o problema. Então, aqui a gente precisa resolver isso. Pai, eu quero abençoar a todos que nos assistiram até agora, abençoar esta mulher, abençoar esse homem, abençoar esse casal, abençoar esta família. No nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe.